A paz do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um quadro Tem na Bíblia. Tem um homem de carne e osso no céu? Como é o corpo de Jesus hoje? Como será o nosso corpo no céu? Vamos então esclarecer todas essas dúvidas para você, e essa pergunta veio do canal na internet. Vamos então ao quadro Tem na Bíblia. Sejam muito bem-vindos aqui, eu sou Anderson Luiz, esse é o quadro Tem na Bíblia, e quem nos enviou essa pergunta de hoje, na verdade o vídeo que nós vamos fazer hoje, foi a respeito da pergunta do Renato Paes, compositor. Ele fez essa pergunta há uns 6 dias atrás, e ele colocou aqui, ó: a curiosidade é, quando Jesus Cristo, o Senhor, ressuscitou, ele estava no mesmo corpo de carne? Se é assim, como ele se manifestava a um e a outro, transpondo os limites físicos da matéria, pois ele entrava nos lugares até mesmo com portas trancadas. Quando Maria vê Jesus, ele diz a ela: pare, para ela não detê-lo, porque ainda não havia subido ao Pai. Será que era corpo espiritual ou foi ressuscitado na carne? Se puder fazer um vídeo sobre o assunto, que eu acho super interessante, agradeço. Shalom, a paz do Senhor. Bom, essa foi a pergunta aí do Renato, e eu achei interessante, então selecionei a pergunta dele. E se você quiser deixar sua pergunta, já deixa aí no comentário do vídeo, já coloca hashtag Tem na Bíblia se você tem gostado desse quadro, tá bom? Ontem não fizemos o quadro porque o YouTube tá dando muita mancada, ele não tá mandando notificação. As visualizações do canal caíram mais ou menos 8 vezes. E assim, a gente está fazendo mais vídeo e está tendo menos visualização. Então a gente está entrando em contato com eles, mas enfim, estou vendo que isso é no geral, todos os youtubers estão reclamando. Fazer o quê? É a única plataforma que dá, vamos dizer assim, que ainda tem como a gente fazer conteúdo. As outras ainda estão surgindo, estão melhorando, como o Facebook. Se você não é inscrito no Facebook, já se inscreve, porque a gente está mudando o canal para lá também. Vai estar colocando o canal lá também. Todos os vídeos que tem aqui vão ser colocados lá na página no alvo. Então vai lá e segue a nossa página, tá bom? Porque não podemos depender apenas de um sistema. Esse sistema aqui já está, é o que eu estou falando para eles, estão dando tiro no pé. Eles estão fazendo coisas absurdas, não estão notificando nem os inscritos. O inscrito ativa o sininho, quer receber todas as notificações, e eles não estão mandando. Então fica difícil continuar fazendo conteúdo. Então, se você não quer perder mais o canal, nada, se inscreve nas outras redes sociais, também no canal no Telegram. Lá a gente consegue mandar até 10 milhões de notificações. Então, se você não é inscrito lá, baixa o Telegram. Se você não baixou, se você já tem, só olha aí na descrição, tem o nosso canal lá, tá bom? Vamos então ao vídeo? Essa pergunta ela foi bem interessante, porque é uma dúvida nossa. Como que vai ser nosso corpo quando nós formos arrebatados? Que tipo de matéria, que tipo de corpo é esse? Se a gente vai ser ressuscitado, o nosso corpo vai ressuscitar? Como assim? Como vai ser esse tipo de corpo? Porque será como o corpo de Jesus? Como que ele poderia fazer essas coisas? Então vamos ver aqui alguns versículos de Lucas 24, diz assim: ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Para a gente entender, então a gente vai ler esses versículos. E aqui Jesus aparece para 2 discípulos, né, que estavam ao caminho de Emaús, se eu não estiver enganado. E aí ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Lucas 24, 17 e 18. Você veja que os discípulos que estavam caminhando não reconheceram Jesus. Esses mesmos também caminhavam com Jesus junto com os 12, também conheceram Jesus como Cleopas, e não reconheceram. Então a gente vê aí que tem alguma coisa diferente, né? Mas, continuando aqui, ó, Lucas 24, versículo 29. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, porque depois deles conversarem ali com Jesus, Jesus fala várias coisas. No 29, eles insistem com Jesus: fique conosco, mas eles ainda não tinham reconhecido Jesus.
pois a noite já vem, o dia já está quase findado. Ele então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Como assim? Primeiro, aqui nós vemos que o corpo de Jesus era diferente, pois eles não o reconheceram de pronto. Havia alguma coisa diferente ali. Mas ele podia ser visto, sentido e tocado, porque estava ali com eles, pelos dois que estavam nesse momento com ele. E segundo lugar, e uma pergunta para você: pode um corpo de carne e ossos normal desaparecer? Então vamos continuar lendo aqui. E aí, será que é de carne e osso? Vamos seguir com alguns versículos aqui para a gente ir falando a respeito do assunto. João capítulo 20, versículo 19 diz: naquela noite encontraram-se os discípulos reunidos à porta fechada, com medo dos judeus. Quando Jesus surgiu no meio deles, saudando-os: a paz seja convosco. E depois de saudar os discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. E qual não foi a alegria deles ao verem o Senhor Jesus. Aqui eles reconheceram, porque ele mostrou, então eles reconheceram Jesus. Mas eles ainda, versículo 41 agora de Lucas 24, 41 e 44 diz o seguinte: mas eles ainda não acreditavam de tanta alegria e surpresa. Então ele lhes disse: vocês têm aqui algo para comer? Então, na verdade, voltando, eles não acreditaram de pronto, né? Vocês têm aqui algo para comer? Então lhes entregaram um pedaço de peixe assado e ele pegou e comeu diante dos olhos deles. Ou seja, para provar que ele estava ali, ele comeu peixe. Tem uma outra passagem que diz também que tinha um favo de mel junto. Então entregaram um pedaço de peixe, um favo de mel ali e ele comeu. Mas aqui nessa passagem o peixe. Então vamos ficar com o peixe assado e ele comeu. E também diz que a gente vai ter uma bodas lá, onde vai ter a mesa, vamos sentar à mesa. Então vai ter coisa para comer no céu. A gente vai comer, vai se alimentar lá também. Pelo menos é isso que eu vejo em toda a palavra quando fala do céu. Então, e aqui Jesus também, ele se alimentou, ele comeu. Então tinha algo para ele comer, né? E ele comeu. Então, como pode ser uma coisa dessa? Como ele pode comer, desaparecer? Agora, continuando aqui, depois de 8 dias aconteceu a mesma coisa, porque nessa primeira ocasião, aquele famoso discípulo Judas não estava com eles, né? Então, segunda vez aconteceu a mesma coisa, depois de mais ou menos em torno de 8 dias. 8 dias depois aconteceu de novo, mas agora o Tomé, né, que era aquele que não acreditava, que não acreditou, estava junto com eles naquela ocasião. Aí eu vou ler aqui, João 20, 26 a 27. Uma semana mais tarde, ou em torno de 8 dias, algumas versões, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda as mãos e coloque do meu lado, pare de duvidar e creia. Então Jesus tinha um corpo que podia ser tocado, ok? Mas você veja que as portas estavam fechadas. Nessas duas ocasiões, as portas estavam fechadas e Jesus apareceu no meio deles. Estava tudo trancado. E por quê? Porque eles estavam com medo dos judeus, porque os judeus estavam perseguindo os discípulos, porque eram suspeitos, porque assim, depois daquela mentira que foi mandada falar sobre o assunto, depois que os soldados vieram, contaram tudo lá o que aconteceu, o anjo que eles viram, tal, e como eles ficaram até atordoados com aquela situação. Aí inventaram então essa mentira de que teriam roubado o corpo de Jesus. E aí os discípulos eram os suspeitos. Então os judeus estavam perseguindo, procurando os discípulos. Então eles estavam com medo e eles se reuniam apenas a portas fechadas. Estava tudo trancado ali. Como que pode então Jesus aparecer? Essas duas partes mostram Jesus aparecendo. Anteriormente mostra Jesus desaparecendo
na frente dos discípulos, daqueles 2 discípulos. Então, como pode um corpo normal desaparecer e aparecer? Como pode um corpo espiritual comer carne, peixe, na verdade peixe ali, favo de mel, estar com eles, comer pão? Como pode? E a pergunta é, que tipo de corpo é esse que pode comer, mas pode desaparecer, pode aparecer, pode se transpor à lei da matéria? Teremos um corpo. Agora eu vou falar aqui sobre algumas coisas. Nós teremos um corpo que a Bíblia diz que é um corpo glorificado ou transformado. Esse corpo é a imagem do corpo de Jesus, é como o corpo de Jesus. Filipenses 3:20 fala isso e 21. E 1 Coríntios 15, do 51 a 53, vai falar sobre o corpo transformado ao do corpo glorioso de Jesus. Quando a Bíblia fala que o nosso corpo será glorificado, isso significa que o corpo será transformado ou tomado pela glória de Deus. Ou, como diria Paulo, nos manifestaremos em glória, Colossenses 3:5. Paulo dizia que seremos glorificados, Romanos 8:17. Ou que a glória será revelada em nós, Romanos 8:18. Bom, então você veja que aí Paulo está falando sobre uma transformação do corpo para ser semelhante ao corpo de Cristo. Então, quando nós fomos ressuscitados, aqueles que morreram ou aqueles que estiverem na volta de Cristo terão um corpo transformado. Agora quero aqui falar sobre um resumo que temos aí em 1 Coríntios, do capítulo 15, do versículo 51 ao 53, diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todo mundo vai morrer. Ou seja, as pessoas que morreram, mas a gente que está aqui vai passar por essa transformação ainda vivo. Nós vamos ser arrebatados e o nosso corpo nesse momento vai ser transformado para esse tipo de matéria, esse tipo de corpo. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Há uma transformação aqui. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Assim, né? Tchau. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, ele está falando desse corpo, é como se ele estivesse falando assim, convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então aqui ele dá um resumo que dá para a gente entender sobre isso. Olha, eu não posso afirmar com toda certeza como é este corpo, mas sabemos que não é um corpo comum. Sabemos que o nosso corpo passará por uma transformação, que ele não será dessa mesma matéria hoje comum que nós temos, esse mesmo corpo. Pois o corpo que nós temos hoje, ele não aparece e desaparece. Quero citar aqui para você um exemplo. Como que eu posso falar para você qual é o gosto da banana? Como que você conseguiria me explicar o gosto da banana, o gosto da uva, o gosto do morango, o gosto de alguma coisa? Tem como explicar, por exemplo, olha, o gosto da picanha, como que é o gosto da picanha? Você conseguiria me explicar isso? Não. Ou seja, da mesma forma, o corpo glorificado não pode ser explicado. Porque quem sabe como é o corpo glorificado hoje é Jesus. Sabemos que não é um corpo com a mesma matéria. É uma matéria, é carne, pode-se dizer que seria uma carne e osso, mas tem algo diferente nisso. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que ele aparece e desaparece. Como pode um corpo comum transpor as leis da física, né? Então, assim, a Bíblia fala que essa matéria corruptível não entraria no céu. Então há uma diferença entre um corpo comum de carne e osso e um corpo glorificado. Mas para saber exatamente,
só mesmo passando pelo arrebatamento e estando nesse corpo, se você for um dos salvos, né? Bom, nessa mesma pergunta aí, o nosso amigo ele fala sobre Maria Madalena, que foi ao sepulcro, né? E Jesus pediu para que ela não tocasse. Se você ler João capítulo 20, do versículo 17 em diante, diz assim. Primeiro eu vou ler um pouquinho antes. Versículo 11. Maria, porém, estava junto à entrada do túmulo, chorando, e enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos, com vestes brancas, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira, outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Respondeu ela: porque tiraram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, virou-se para trás e viu a Jesus em pé, mas sem saber que era ele. Veja que ela também não reconheceu Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre, ou seja, aí ela reconheceu. Disse-lhe Jesus: não me toques, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi contar aos discípulos: vi ao Senhor e ele me disse essas coisas. Ou seja, ele subiu para o Pai, ele não deixou ali que Maria Madalena tocasse, porque ainda não tinha sido feita a obra da propiciação. O que é isso? Quando você pega o tabernáculo, você vê que ali, quando era feito um holocausto, uma oferta, o sangue era aspergido nos locais, né? E aí vai lá dar uma estudada sobre isso, porque senão isso daria um outro vídeo, já está muito longo esse vídeo. E aí depois era no Santo dos Santos e era aspergido na Arca da Aliança. Se nesse caminho, antes de chegar lá, antes de apresentar a oferta a Deus, se fosse ali nos locais que você teria que aspergir o sangue, tivesse tido uma contaminação na oferta, ela era inválida. Ou seja, alguém tocasse além de quem estaria levando a oferta, tocasse na oferta ali, alguém tocasse, estaria impura a oferta, teria sido invalidada. Então Jesus também não poderia ser tocado naquele momento, tanto que os anjos estavam ali com ele, porque eles iriam ao Pai apresentar essa oferta, né? E depois Jesus volta, e aí você vê tudo desenrolar, onde ele até fala para Tomé tocar ele. Ali já tinha sido apresentada a oferta e validada diante de Deus. Por isso, essa situação. Então, um resumão disso tudo é que o nosso corpo vai ser diferente, uma matéria diferente, um corpo glorificado. Não vai ser esse tipo de matéria aqui, mas vai ser um corpo glorificado. Mas, então, nosso corpo, quando for arrebatado, nosso corpo fica. Não, esse corpo passará por uma transformação. E, resumindo, como exemplo da fruta, não dá para explicar exatamente como será. Só Jesus sabe explicar isso. Não vai ser mais um corpo comum, tá bom? É isso aí, esse foi o Tem na Bíblia de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu gostei para ajudar a gente aí, porque o YouTube já não está ajudando, não está mandando notificações. Então, se você não deixar o seu gostei, não compartilhar, fica difícil para a gente. Então, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas para ajudar a gente a se animar, a estar animado para fazer o Tem na Bíblia aqui para você, tá bom? E também ative o sininho se você não ativou e se inscreve aí se você não é inscrito. Se você tem gostado, deixa aí hashtag Tem na Bíblia aí no comentário pra gente saber quantas pessoas estão gostando aí desse quadro. Deus abençoe, um forte abraço e até um próximo vídeo. Lembrando a você, amanhã nós vamos falar sobre depressão, demônio ou doença. Esse é o quadro Tem na Bíblia de amanhã. Deus abençoe, forte abraço e até amanhã para esse mesmo quadro.